Então, vamos lá, eu vou comentar a questão sobre icterícia, que foi a questão marcada de forma errada em algumas provas, tá? Eu vou colocar aqui o slide para vocês de icterícia, só para a gente ver aquela parte. Estão conseguindo ver a minha tela? A pergunta da prova que a gente vai comentar. Preciso só do feedback de vocês, para saber se está dando certo. Né? A tecnologia tem as suas falhas nisso. Pelo não está vendo, não. Pera, gente, deixa eu tentar de novo. Vocês não estão vendo a questão que eu coloquei na tela agora? Certo, deixa eu tentar aqui novamente. Gente, mas aqui para mim está aparecendo que sim. Um momento. Vou pausar aqui e vou iniciar novamente a transmissão. E agora? Tá dando certo? Tá aparecendo? Pronto. Tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Essa foi a nossa questão da prova, que eu percebi que surgiram dúvidas em relação a ela, né? Então, vamos lá. Sobre icterícia, marque a alternativa incorreta. A gente vai comentar cada uma das alternativas, tá? A letra A, ela pode ou não indicar um estado patológico? É verdadeira essa alternativa. Por que é verdadeira? Porque nós temos que lembrar que a icterícia, quando ela aparece antes das 24 horas de vida, ou seja, nas primeiras 24 horas de vida da criança, ela é considerada uma icterícia patológica, né? Já quando ela aparece depois de 48 horas de vida, ela é uma icterícia fisiológica, né? Que vai curar sozinha. Já quando é patológica, ela vai necessitar de tratamento. E aí a gente vai para a alternativa B, né? Quando necessário tratamento, este é feito com o banho de sol. Vocês acham que a icterícia, quando ela é patológica, o tratamento para ela é o banho de sol? Simplesmente dar o banho de sol vai resolver? Não, né? A gente viu na aula sobre icterícia que existe a fototerapia, que é a forma mais comum de tratamento para a icterícia, e que para a fototerapia existem vários tipos de máquinas, existem intensidades diferentes, né, tipos de luz diferentes, que vai de acordo com a intensidade daquela icterícia, né? Espera aí um momento. A Ju e a Ana estão tentando entrar. Eu não estou recebendo a tentativa aqui delas. Pede para elas tentarem, solicitarem entrar novamente, que não está aparecendo aqui para mim. Tá? Então, vamos lá. Deixa só elas conseguirem entrar para a gente continuar. Isso estava acontecendo semana passada, né, gente? Eu soube que deu probleminha que alguns não conseguiam por conta do próprio programa. Vamos continuar enquanto elas tentam, tá? Vai aparecer aqui para mim a solicitação. Mas, Letícia, por favor, pede para elas aí através do WhatsApp, para elas solicitarem novamente a entrada na sala, tá? Então, gente, de acordo com a intensidade da icterícia, né, que ela vai ser verificada através do exame de sangue, né, de bilirrubina, então vai ser definido o tipo de tratamento, a intensidade da fototerapia, qual o tipo de aparelho que melhor vai satisfazer aquela necessidade, a intensidade da luz, enfim. Então, não é o banho de sol. Então, essa alternativa, ela é a incorreta, né? Então, você está fazendo... Não deu certo, tá?
Então, esta era a alternativa incorreta. Por quê? Porque o tratamento da icterícia não é com o banho de sol, ela é com a fototerapia. E nos casos mais graves, nós vimos na nossa aula, pode também ser necessário a sanguíneo transfusão, tá? Então, vamos lá para a alternativa C, que também é uma alternativa correta, né? Ela tem evolução crânio-caudal, ela começa da cabeça até embaixo. Então, quanto mais grave aquela icterícia, quanto maior o nível de bilirrubina no sangue, aquela icterícia ela vai se intensificando bem. Crânio-caudal, tá? Vou mostrar aqui a imagem no slide para vocês. E a letra D também é correta, que ela pode, quando ela é patológica ou precoce, ela acontece antes das 24 horas de vida, tá? Então, tiveram algumas dúvidas com relação a essa questão e eu queria só compartilhar com vocês. E também quero dizer que se ainda restarem muitas dúvidas sobre icterícia, em algum outro momento, né, dependendo do feedback de vocês, a gente pode voltar um pouco para os slides de icterícia, tá? O importante é que não fiquem dúvidas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, então, aqui é a imagem para mostrar para vocês como é essa evolução. Então, crânio caudal a gente tem da cabecinha da criança e vai evoluindo até chegar nos pés, tá? Então, nós temos as zonas que nós já estudamos também, mas que hoje a aula não é sobre isso. Era mais para esclarecer essa dúvida que surgiu na prova, tá certo? Ok, vocês me dão feedback, todo mundo compreendeu? Ok. Gente, ainda faltam 7 alunos entraram na sala. A Iana não conseguiu, né? Letícia, tu tenta falar com ela, por favor. A Ju já conseguiu. Então, vou tirar aqui da nossa questão da prova. Pronto. Gente, hoje nós vamos dar continuidade às nossas temáticas. Na última aula, né, que antecedeu a prova, nós estudamos consulta de enfermagem em puericultura, né? E hoje nós vamos para um tema que ele perpassa pela consulta de puericultura, mas que ele não é abordado, nem deve ser abordado apenas na consulta de puericultura, tá? Hoje nós vamos estudar, conversar um pouco sobre a alimentação da criança durante o seu período de crescimento e desenvolvimento. Porque a gente pode pensar que a nossa função é apenas orientar quanto à amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses e depois simplesmente dizer, não, depois dos 6 meses você pode inserir novos alimentos. E aí? A mãe vai, novos alimentos e quais? O que é que eu posso dar? O que é que eu não posso dar? Qual a quantidade que eu posso dar? Então surgem várias dúvidas e essa questão das dúvidas quanto à alimentação da criança, ela vai surgir tanto para você enquanto profissional, né? A mãe também pode orientar familiares, né, conhecidos, mas que vai perpassar o nosso trabalho enquanto enfermeiro, tanto na puericultura quanto no atendimento a qualquer criança em qualquer outro tipo de consulta, tá? Então, a gente tem que ter o conhecimento para saber orientar corretamente. Por quê? Nós vimos nas nossas aulas de crescimento e desenvolvimento, principalmente, que a nutrição ela é um fator primordial no desenvolvimento da criança, né? Tanto no crescimento, quanto no desenvolvimento dela, no desenvolvimento das novas habilidades. Então, se a criança, a partir dos 6 meses, ela não tem uma alimentação adequada, que vai suprir as suas necessidades, ela pode ter comprometimentos no crescimento e no seu desenvolvimento, pode ter retardo, né, nesse desenvolvimento e que vai gerar problemas futuros na vida adulta dessa criança. Então, a gente tem que ter o conhecimento adequado para orientar corretamente. E hoje a nossa aula é sobre isso. Vou colocar aqui o slide. A Eugênia saiu, acho que a internet dela que tá caindo. Eu quero o feedback de vocês agora, para saber se vocês estão conseguindo visualizar o slide na tela. Espera aqui.
Perfeito. Coloca no chat e sai do slide. Que coisa. Pronto. Pronto, né? Todo mundo vendo o slide. Então, hoje o nosso tema vai ser a nutrição no crescimento e desenvolvimento da criança. Nós vamos focar na alimentação complementar da criança após os 6 meses. Porque a gente viu, né, que a partir dos 6 meses, até os 6 meses, né, o ideal é a amamentação exclusiva. E nós também vamos ver hoje qual a nossa conduta frente à mãe que não amamenta essa criança, né, até os 6 meses. Porque, assim, nós temos um papel fundamental nessa orientação e nós temos também que saber que o ideal seria, né, até os 6 meses, a amamentação exclusiva, e depois dos 6 meses nós vamos ver aqui nos nossos slides como é que nós devemos orientar essas mães. Mas nós também temos que saber como nos portar diante da situação que é muito comum na nossa prática, da mãe que não amamenta até os 6 meses. E aí, como é que a gente vai iniciar essa alimentação antes, né? Porque a gente vai ter que ter alguma, a gente vai ter que dar alguma orientação, a gente não vai poder deixar essa mãe dar o leite, simplesmente o leite de vaca, a gente tem que ver como é que a gente vai agir. Então, hoje nós vamos ver essas duas situações. A situação ideal, né, a parte que a mãe amamentou até os 6 meses, depois dos 6 meses, como é que nós vamos orientar, e vamos ver também a situação da mãe que não amamentou até os 6 meses, tá? Então, vamos lá, gente. E em forma de introdução mesmo, né, nós vimos também nas nossas aulas de crescimento e desenvolvimento que os primeiros anos de vida da criança, principalmente os 2 primeiros anos de vida, eles são caracterizados por um crescimento acelerado daquela criança, por aquisição de novas habilidades no seu processo de desenvolvimento, né? Tanto as habilidades que a criança vai desenvolver para conseguir caminhar, para conseguir pegar objetos, para conseguir se comunicar, né? Nós vimos isso na nossa aula de crescimento e desenvolvimento. Então, até ela atingir um autocontrole no seu processo de ingestão de alimentos, né, até ela atingir o padrão alimentar cultural do adulto, nós também temos que entrar nas orientações às mães dessas crianças, tá? Vou citar aqui a Iana. Gente, infelizmente, até que todos os alunos entrem na sala, nós vamos ter essa pausazinha, porque, infelizmente, quando eu vou ter que aceitar, sai os slides, tá? Mas depois que todo mundo estiver na sala, fica mais tranquilo. Então, voltando, né, diante dessa necessidade da criança para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, ela precisa de uma alimentação saudável, né? Então, nos primeiros 2 anos de vida, tem um crescimento acelerado, um desenvolvimento acelerado. E a gente pode afirmar isso quando a gente observa que uma criança, ela cresce, em média, no primeiro ano de vida, 25 centímetros. Já no segundo ano de vida, ela já cresce 12 centímetros, tá? No ano. E a partir dos 3 anos de vida, o crescimento já vai ser mais lento, já vai ser de 5 a 7 centímetros por ano. Ou seja, isso nos mostra a necessidade ainda maior de uma alimentação adequada, equilibrada, rica em nutrientes essenciais, para que esse crescimento ele aconteça de forma adequada, tá? Eugênia, eu percebi que tu já tinha saído da sala 3 vezes, eu até comentei aqui que realmente eu acredito que seja uma falha na internet, né? Tem dia que a nossa internet está boa, tem dia que não está. Eu estava até com medo da minha não funcionar bem hoje, mas está dando certo, tá? Então, é inquestionável a importância da alimentação da criança nessa fase. E é uma questão que vai perpassar a nossa prática, gente. É muito complicado, por mais que a gente fale, é só orientar a alimentação saudável. Gente, as mães têm uma resistência imensa em receber, em acatar as nossas orientações. E não é simplesmente dizer, mãezinha, dê alimentos saudáveis. Não é, tá? Então, a gente tem que realmente saber orientar direitinho. Então, diante dessa importância, por quê? Uma vez que as deficiências nutricionais ou condutas inadequadas quanto à prática alimentar elas ocorram, elas vão poder ocasionar problemas, né? Que problemas são esses? Prejuízos imediatos na saúde da criança, elevação da mortalidade infantil, é isso, né? A gente viu. A questão da mortalidade, do adoecimento e da morte, né, da criança. Então, uma alimentação inadequada, ela pode levar a uma maior taxa de
uma maior incidência de adoecimento e de mortalidade dessa criança. Bem como também pode ocasionar sequelas futuras, como retardo no crescimento, atraso escolar, desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Dentre outras questões. Então, tudo, né, dos primeiros 2 anos de vida ainda deve ser trabalhado com mais afinco, com mais minuciosidade, nós devemos orientar mais ainda nessa fase, tá? Então, assim, diante dessa fase, o governo brasileiro e os órgãos representativos do Brasil, eles recomendam, né, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e uma adequação das práticas de alimentação complementar a esse leite materno a partir dos 6 meses, né? Porém, lembrando da nossa aula de amamentação, a partir dos 6 meses, ela não vai abandonar o peito, a criança não vai abandonar. Ela vai manter a amamentação, mas ela vai inserir a alimentação complementar, que é isso que a gente vai ver hoje. Então, a promoção da alimentação saudável, de um modo geral, né, ela deve prever um escopo amplo de ações que contemplem a formação dos hábitos alimentares saudáveis desde a infância. Se a mãe começa com hábitos saudáveis para a criança desde o início, essa criança vai crescer, né, com essa educação alimentar. Então, devemos iniciar essas orientações em tempo oportuno e com orientações de qualidade, respeitando sempre a identidade cultural e alimentar das diversas regiões brasileiras. Porque não adianta eu estar aqui na região Nordeste, né, aqui no Sertão Central, orientando para aquela mãe, dar para aquela criança alimentos que só estão disponíveis no Sul, ou ainda alimentos que não estão dentro das condições socioeconômicas, né? Porque é muito fácil numa consulta de puericultura dizer, mãezinha, você tem que dar tal fruta e tal fruta para aquela criança, você tem que dar tal alimentação, e se essa mãe não tiver condições, né? Então, a gente tem que, diante da nossa anamnese na puericultura, onde a gente também vai ver a questão socioeconômica, a gente vai ter que ter o manejo de orientar orientar os alimentos regionais, orientar as frutas da época, que são mais baratas, e que muitas vezes estão disponíveis na região, principalmente no interior, né? Então, a gente tem que ter esse manejo. Dizem que é besteira, mas é verdade. Na maioria das vezes eles dizem que é besteira. Inclusive, muitos profissionais não focam em estudar a questão da nutrição infantil. Não somos nutricionistas. Não somos. Mas nem por isso deixamos de estudar essa parte. Por quê? O enfermeiro, gente, ele é um pouco de tudo. Na prática, ele é um pouco de tudo. Ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de nutricionista, ele é um pouco de médico. A gente tem toda essa questão na nossa prática de atender holisticamente aquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente tem que conseguir suprir a necessidade daquela demanda, né? Nem toda área tem um nutricionista. Então, será que eu, enquanto enfermeiro, na minha consulta de puericultura, eu vou deixar de orientar a mãe sobre a alimentação saudável para a criança, simplesmente porque eu vou esperar uma vaga para o nutricionista? Não, gente, não é assim, né? Então, a gente tem que realmente, enquanto profissional, saber um pouquinho de tudo, porque na nossa prática a gente vai precisar, tá? Então, assim, realmente tem muitas mães que acham que é besteira, tem profissionais que acham que é besteira, mas não é. Como a gente viu, pode acarretar problemas futuros para as crianças. Então, diante dessa necessidade, eu até coloquei o material para vocês, né, no Google Classroom, que nós temos o manual do Ministério da Saúde, né? Sempre eu sigo a questão do manual do Ministério, porque é algo que vai estar acessível para todo mundo, e como a maioria de nós vai trabalhar no SUS, a gente tem que seguir o que o Ministério da Saúde recomenda, tá? Então, aqui nós temos os 10 passos da boa alimentação infantil. Então, o primeiro passo, a gente já discutiu muito isso na aula de aleitamento materno, né? Que é dar a questão do leite materno até os 6 meses, lembrando sempre, sem oferecer água, sem oferecer chá, sem oferecer qualquer outro alimento. Por quê? Lembrando sempre que, principalmente aqui no interior, a gente tem sempre essa questão cultural dos avós, dos tios, dos familiares. Dá um chazinho, dá uma aguinha, tá muito quente, e a gente sabe que não precisa. Então, a gente vai ter sempre que estar batendo nessa tecla. Mãezinha, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada. O leite já tem tudo, tá?
O segundo passo, ao completar 6 meses, né, nós vamos introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade. Então, para que o bebê continue crescendo bem, ele tem que manter também esse aleitamento até os 2 anos de idade. Só que não vai ser um aleitamento exclusivo, ele vai vir com alimentação complementar. Deixa eu aceitar aqui outra aluna, tá? Peraí. Então, continuando, a partir dos 6 meses, as necessidades nutricionais da criança elas já não vão mais ser supridas apenas com o leite materno. Porém, esse leite materno ele vai continuar sendo uma importante fonte de calorias e de proteínas. Então, a gente deve manter, tá? Então, a partir de 6 meses, a criança ela já tem uma maturidade fisiológica e neurológica para receber outros alimentos. E aí a gente vai começar de forma lenta e gradual, que é isso. Eu não posso começar, completou 6 meses, olha, mas você vai dar o almoço e janta da criança, comidinha, papinha salgada. Não, não é assim, a gente tem que começar de forma lenta. Vamos começar primeiro acrescentando uma papinha salgada no almoço, vamos acrescentar uma fruta, a gente vai já ver como é que a gente vai seguir esse esquema. Porque a gente tem que começar aos poucos para aquela criança se adaptar, tá? Então, mesmo recebendo os outros alimentos, a criança deve continuar mamando, né? Com a introdução dos alimentos complementares, é importante agora que a criança ela receba água nos intervalos. Então, pronto. Até os 6 meses, se a criança está apenas mamando, ela não precisa de água. Mas, a partir dos 6 meses, comecei outros alimentos, essa criança necessita de água. Aí vocês podem questionar, professora, mas ela não continua mamando e o leite não tem tudo? Tem, o leite tem tudo. Mas, como ela agora está ingerindo outros alimentos, ela precisa sim de água, tá? De preferência, pelo menos umas 400 a 500 ml de água por dia. Outra questão que a gente deve orientar. Gente, a água oferecida a essa criança, ela deve ser a mais limpa possível. Ela deve ser tratada, filtrada e fervida. O que é que a gente vê também muito no interior, que é errado, e que transmite muita hepatite A, principalmente. A questão, mas a água é da cisterna, a água é água de chuva, né? A gente vê muito isso, pensando que porque a água é da chuva, ela não tem nenhuma sujeira. Tá, mas para ela chegar até a cisterna, ela passou por onde? Passou pelo telhado da casa. Quantas sujeiras, quantos micro-organismos não estão no telhado, né? Então, a gente precisa orientar essa mãe a tratar, filtrar e ferver a água. A água ela deve ser tratada da cisterna, né, com hipoclorito. Mesmo colocando hipoclorito na água, a gente tem que orientar a questão de ferver e filtrar essa água, tá? A partir dos 6 meses, o reflexo de protusão da língua, que é quando a criança fica colocando a linguinha para fora, que temos aqui nessa imagem, então, a protusão da língua, a criança ela tem esse reflexo, né, inicialmente. Então, a partir de 6 meses, esse reflexo vai diminuir. E isso vai facilitar a alimentação dessa criança, tá? Vai facilitar que essa criança, ela ingira alimentos semissólidos, né? Bem como também, com essa idade, a partir de 6 meses, as enzimas digestivas, elas vão estar em quantidades suficientes para essa nova fase, né? Para começar a digerir os outros alimentos. Então, por isso que tudo é muito perfeito, gente. Se é orientado até os 6 meses, é porque a partir de 6 meses, o organismo dessa criança vai estar mais apto a receber esses alimentos. O reflexo, usando a língua. Né? Lembrando também, quando a gente fala de inserir novos alimentos para a criança a partir de 6 meses, nós devemos saber que essa criança que completou 6 meses e que vai receber os alimentos, ela precisa receber uns alimentos que sejam preparados especialmente para ela, né? Que a gente vai chamar de alimentos de transição. Por quê? Começar a partir dos 6 meses um novo alimento, eu não posso pegar já a comida que os pais estão comendo e já dar para essa criança, né? A gente tem que iniciar de forma lenta e gradual. Então, eu vou preparar primeiro uma papinha para aquela criança. Uma papinha que não tenha conservantes, que não tenha temperos prontos, né? Nem sazon, nem quinol, não sejam temperos picantes. Então, nós vamos iniciar uma alimentação de transição para essa criança. E que não vai poder ter a consistência da alimentação dos pais.
né? Então, essa comida ela deve ser amassadinha, né? De forma alguma passada em liquidificador. E a gente vai ver por quê no decorrer da aula. Gente, eu tô falando muito rápido, eu tô preocupada querendo concluir esses slides hoje. Mas tá dando certo? Tá dando para compreender? Eu tô falando muito rápido? Me deem um feedback, por favor. Gente, cadê vocês? Cadê o feedback? Ninguém tá respondendo. Oi, Ju. Eu tô falando muito rápido ou tá dando para acompanhar? Beleza. Então, vamos lá. Então, completou 6 meses, nós vamos iniciar essa alimentação de transição. Uma alimentação que vai ser amassadinha, que não vai ser muito temperada, que não vai ter temperos picantes, que não vai ter alimentos industrializados, e com pouco sal, né? Já quando a criança tem 8 meses de idade, ela já vai poder receber gradativamente, né, aos poucos, os alimentos que são preparados para a família, né? Desde que esses alimentos que a família utiliza não tenham também esses temperos picantes, esses alimentos industrializados, né? E essa alimentação da família, por exemplo, com 8 meses eu posso pegar o almoço da família, amassar, desfiar a carne e dar para aquela criança, ou até oferecer em pequenos pedaços. E com o decorrer do tempo, geralmente quando ela completar 1 ano, ela já vai estar comendo a comida da família, tá? Então, lembrando que a introdução alimentar, ela deve sempre respeitar a identidade cultural, né, como a gente já comentou, e sempre valorizar os alimentos da região. A mãe, ela deve ser informada de que a criança, ela tende a rejeitar as primeiras ofertas dos alimentos, pois tudo é novo. Gente, é outra demanda muito comum para o enfermeiro. A mãezinha chega, mulher, doutora, eu tentei dar comidinha para ela, eu tentei dar a papinha, mas ela não quis, ela cuspiu, ela não aceitou, começou a chorar. Gente, a criança, ela é acostumada com leite materno, né? Mamando no peito da mãe. Então, quando ela começa a receber os novos alimentos, ela, primeiro, ela está recebendo uma colher, que para ela é algo diferente. Deixa eu aceitar aqui outra aula. Ela está recebendo uma colher, que ela não conhecia, então é algo novo para ela. A consistência do alimento, ela é diferente do leite materno. E o sabor. Então, tudo é novo para aquela criança. Então, a tendência é que ela rejeite as primeiras ofertas. Ah, mas tem criança que aceita logo de cara tudo? Tem criança que aceita. Mas a grande maioria tende a rejeitar essa oferta dos alimentos inicialmente. E a mãe fica angustiada e vem nos orientar que ela deve manter as tentativas até que a criança se adapte a essas mudanças. As crianças que se adaptam facilmente, as mães ficam tranquilas. Mas quando não se adaptam, elas vêm com ansiedade, com angústias, e muitas vezes já trocam aquela papinha por mingau. E aí a gente vem com outros problemas, que vem anemia, vem várias outras questões, porque o mingau não traz os nutrientes que a alimentação, que a papinha salgada traz, tá? Vamos lá. No início da introdução dos alimentos, a quantidade que a criança ingere, ela pode ser pequena. E após a refeição, se essa criança demonstrar sinais de fome, ela pode ser amamentada, tá? Então, a capacidade gástrica da criança, ela não é tão grande. E muitas vezes a mãe também fica angustiada com isso. Ah, mas ela está comendo tão pouco. A gente tem que orientar direitinho. Então, gente, vamos lá. Nós temos aqui uma pequena tabela que mostra mais ou menos o esquema de introdução dos alimentos complementares. Então, até os 6 meses, aleitamento materno. Após completar 6 meses, o ideal, gente, leite materno, né? Papa de fruta e papa salgada. Aí nós vamos para esses termos. Professor, e papa de fruta, o que é isso? É vitamina? Eu vou pegar a fruta, passar no liquidificador com leite, isso é uma papa de fruta? Não, gente, não pode. O termo papa de fruta é mais para nos nortear quanto à questão da consistência do alimento, a consistência da fruta, para nos dizer que nós não podemos dar para a criança com 6 meses uma fruta inteira ou em pedaços, porque ela ainda não consegue se alimentar assim. Nós temos que dar essa frutinha de forma ou amassada ou raspada.
Então, quando eu digo uma papinha de fruta, é mais para nos lembrar da consistência, que tem que ser o amassado ou raspado. Aí nós, enquanto profissionais que conhecemos os nossos pacientes, vamos ver como é a forma adequada de orientar. Se eu vou dizer simplesmente que é uma frutinha amassada, porque a gente tem que falar também na linguagem do paciente. Com relação à papa salgada, ela é utilizada para diferenciar da papa de fruta, mas não quer dizer que eu tenho que fazer uma papa com muito sal, né? O termo papa salgada também é para nos nortear também quanto à consistência, que a alimentação daquela criança ela deve ser uma consistência de purê, uma consistência pastosa, tá? Deixa eu colocar aqui. Uma consistência pastosa. Então, ela vai receber o arroz, o feijão, o macarrão, a verdurinha, a carne, de forma amassada, de forma que isso fique pastosa. E também não pode ser passada no liquidificador. E por que a gente não diz sopa? Ah, dê a sopinha. Não. Em hipótese alguma, a gente deve orientar com a palavra sopa. Por quê? Porque sopa nos remete a algo mais líquido, algo que tem muito caldo. E a sopinha ela não vai ter tanto nutriente quanto a papa. A papa é apenas um alimento que foi amassado, né? Então, a papinha ela tem mais nutrientes. Então, nada de sopa, tá? E aqui nós temos também como mostrar algumas sugestões, né? De combinações diferentes das papas salgadas. E, gente, a gente não precisa sempre falar no termo papa salgada. A gente vai ver como é que o nosso paciente vai compreender melhor. Né? Se a gente vai apenas falar da comidinha que tem que ser amassada, tá? O importante é que ele compreenda. Então, geralmente, aqui na nossa região Nordeste, podemos dar o baião de dois? Podemos. Tem muito cultura, na forma cultural de dizer, mas é carregado, é isso. Não. O arroz e o feijão você pode dar para a criança a partir de 6 meses. Amassadinho também. Com a carne, porque precisa da proteína, né? E alguma verdura. Pode ser, por exemplo, um arroz com quiabo, feijão, peixe desfiado. A criança pode comer peixe? Pode, gente. Na alimentação da criança tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína, tem que ter as verdurinhas, tá? Então, outra opção, purê de girimum com macaxeira. Aí o povo pode dizer, meu Deus, é muito pesado. Não, não é, tá? A criança precisa desses nutrientes. O frango desfiado ou a carne desfiada, tá? Então, a criança ela pode comer também o ovo, pode comer cenoura, abobrinha. Gente, a alimentação da criança ela tem que ser variada. Então, a gente tem sempre que pensar nessas preparações regionais, tá? Então, outra dica importante, né? Até aqui no grupo deve ter algumas mães que também já passaram por algumas dificuldades na hora de amamentar. Ou de amamentar, não, de alimentar a criança. Inicialmente, como tudo é novo para a criança, nós podemos dar a dica de quando ela for fazer a comidinha, né, a papa salgada, que ela amasse a comida, mas que ela deixe separadinho no prato. Não misture tudo, né? Deixe o arrozinho, o feijão, a carne, a verdura separadinha. Por quê? E ofereça de forma separada. Porque aquela criança ela vai ter mais facilidade de compreender, de se adaptar àquele novo sabor, aquela nova consistência, e vai começar a gostar daquilo. Agora, se inicialmente eu já pego tudo isso, misturo tudo e dou para a criança, como é que ela vai conseguir diferenciar esses sabores? Como é que ela vai conseguir gostar disso, né? Então, nós temos que, inicialmente, oferecer de forma separada no prato, para que ela conheça, tá? Tanto os sabores quanto a textura desses alimentos. Passo 3, né? Ao completar 6 meses, nós temos que, né, dar na alimentação complementar cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes. Pelo menos 3 vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno. Se ela não estiver em aleitamento materno, a gente vai aumentar essa quantidade. Deixa eu só aceitar aqui outro aluno. E aqui nós temos, porque assim, quando a gente fala, gente, na alimentação da criança precisam ter cereais, tubérculos, leguminosas, fica a dúvida, tá? E quais são os cereais que são comuns na nossa região, né? Então, aqui a gente tem o grupo de alimentos para facilitar a nossa orientação. Então, exemplos de cereais e tubérculos. Nós temos o arroz, a macaxeira, nós temos a batata doce, o macarrão, a batata normal, farinhas, inhame, tá? E quais são as leguminosas, os exemplos, né, da nossa região? Feijões, ervilha, soja, grão de bico.
Exemplos de legumes, verduras e frutas. Nós temos as verduras, as folhas verdes, nós temos laranja, abóbora, jerimum, banana, beterraba, abacate, quiabo, mamão, cenoura, melancia, tomate, manga, tudo isso pode ser dado. Vocês vão ver que muitas mães têm a questão cultural também de não querer dar algumas frutas inicialmente, porque dizem que não pode para a criança. A criança pode, ela não só pode, como ela deve receber variados tipos de frutas, tá? Então, a partir do momento que a criança ela começa a receber qualquer outro alimento, né, nós devemos pensar que aquela criança, o ferro que era antes recebido e absorvido do leite materno, ele vai diminuir. Então, ele vai precisar receber esse ferro da alimentação. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem que orientar o consumo de vísceras e de miúdos pelo menos uma vez por semana. Muito comum na nossa região é o fígado de boi, né? Então, nós podemos orientar o fígado, o coração, moela. As vísceras e os miúdos, elas vão ter uma oferta grande de ferro, e essa criança necessita. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente tem que orientar esse consumo de vísceras e miúdos, tá? As carnes, elas são também fonte importante de ferro. Então, completou 6 meses, na alimentação dessa criança, na papinha salgada, tem que estar presente algum tipo de carne. O ovo, ele também deve ser introduzido, ele pode ser introduzido a partir de 6 meses. Tem muitas mães que têm receio, que não querem introduzir na alimentação, né, o ovo, mas ele pode. Cozido, por quê? Se eu colocar um ovo frito, eu já não estou dando um alimento saudável. Estou colocando fritura, né? Então tem que ser um ovo cozido. Outra coisa, gente. Quando a gente fala na absorção do ferro, a gente tem sempre que lembrar que o nosso organismo ele absorve melhor o ferro quando ele recebe vitamina C. Tanto para a criança, para o adulto, né? Então, o ideal é que a gente oriente que a mãe, no decorrer da papinha salgada ou após a papinha salgada, ela dê para a criança algum suco rico em vitamina C. Suco de laranja, limão, de abacaxi, de acerola, de kiwi, né? De manga, de goiaba. São sucos que são ricos em vitamina C, e a vitamina C vai ajudar, vai facilitar a absorção do ferro, tá certo? Então, a gente tem que orientar isso também. E para a gente também, viu? Na nossa alimentação, a questão da absorção do ferro é facilitada pela vitamina C. Então, aqui nós temos outra tabelinha, tá? De um esquema alimentar para os 2 primeiros anos de vida da criança. Então, gente, com 6 meses, completou 6 meses, a gente vai iniciar, além do leite materno, uma papinha de fruta, que a gente viu que é a frutinha ou raspada ou amassada, a papinha salgada na hora do almoço, que é a comida, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, de forma amassadinha. À tarde, a frutinha raspada de novo, pode ser outra fruta, e o leite materno para complementar, na janta, à noite, tá? Já quando essa criança completa 7 meses, né? Lembrando que a gente está começando de forma lenta e gradual. Então, com 6 meses, a papinha salgada vai ser apenas no almoço. Mas com 7 meses, essa criança já vai receber a papinha salgada no almoço e na janta. E nos intervalos, nós vamos ter tanto o leite materno quanto a frutinha amassada ou raspada. Quando essa criança completa 12 meses, ela vai receber... Deixa eu ver o que eu estou falando. Quando essa criança completa 12 meses, ela, além de receber leite materno, frutas, refeição básica, ela vai receber a refeição básica da família, né? Porque com 1 ano ela já vai conseguir se alimentar daquele alimento que a família está almoçando ou jantando. Inclusive na consistência que a família já está recebendo. Ela vai receber frutas, o pão também, ou algum cereal, ou algum tubérculo, e à noite também a refeição básica da família. Então, a gente vai vendo que essa alimentação ela vai melhorando, vai sendo mais, de forma lenta e gradual, a gente vai acrescentando novos alimentos, novas consistências, né? Ela tem que começar de uma consistência pastosa, para depois ir para semi-sólida, para depois chegar na alimentação da família, que é a alimentação sólida, o arroz, o feijão, daquela forma que é mesmo, tá? Sem problema, Vivian, a gente compreende a questão da internet, viu? Vamos continuar. Então, o passo 4. A alimentação complementar ela deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança.
né? Porque a gente criando essa rotina de estabelecer os horários, de respeitar os horários, ela vendo a família se alimentar, ela vai ter mais estímulo para se alimentar também. E a mãe não pode nunca, em nenhuma hipótese, obrigar aquela criança a se alimentar se ela não tiver com fome. Tem que respeitar o apetite dela. Lembrando que a capacidade gástrica da criança ela é pequena, então a criança vai realmente receber poucos alimentos. Geralmente, após os 6 meses, a capacidade gástrica do bebê é de 20 a 30 ml por quilo de peso, tá? Por exemplo, uma criança tem 7 meses e ela tem 8 quilos, né? Então, a capacidade gástrica dessa criança vai ser em torno de 160 a 240 ml. Não é algo grande, né? E muitas vezes a mãe fica preocupada, querendo oferecer muitos alimentos para a criança ou em quantidades grandes, e a criança, ao rejeitar uma boa parte desse alimento, a mãe fica angustiada. Mas ela deve compreender e ser orientada que a capacidade gástrica dessa criança é pequena, tá? Então, é recomendável que a gente não tenha uma rigidez, a gente tem que tentar seguir os horários de alimentação da família para criar uma rotina, mas a gente não pode ser rígido na questão dos horários, tá? Nos primeiros dias de oferta de alimentos, a mãe pode oferecer também o leite materno, caso a criança demonstre que não está saciada, ou seja, ela começou a papinha salgada, como ela não conhece, ela não quis muito. Mas comer um pouquinho. A mãe pode complementar com leite materno? Pode, beleza, principalmente nos primeiros dias, a criança ela está conhecendo aquele alimento que é novo, né? Deixa eu ver aqui a pergunta de ler. Tem esses passos, eles estão no caderno que eu coloquei, no PDF, isso aqui é do Ministério da Saúde, todos esses passos, tá? Inclusive com mais orientações lá. Até que idade não se pode obrigar a comer? Porque tem uma filha de 4 anos e 2 meses que até hoje não aceita arroz e feijão. É complicado, né, Vivian? Na prática, realmente, essa questão do obrigar não pode em nenhuma idade, porque acaba que a criança ela vai sentir sempre como se fosse uma obrigação. A questão é tentar tornar um momento prazeroso e fazer no horário da família para que ela, quando ela vê o irmãozinho, a mãe ou a tia, alguém comendo, ela também tem aquele impulso de querer imitar, de querer fazer a mesma coisa. Então, tem que tentar isso. Nunca comeu? Gente, é complicado, né? A nossa teoria é muito, muito fácil. Eu não tenho filhos, então não tenho muita prática. Mas tem que manter as tentativas. A orientação é essa. A criança vai tentar rejeitar? Vai. Mas tem que tentar manter, tem que ficar tentando. Não obrigando, não fazendo, não tendo medidas coercitivas colocar de castigo porque não comeu, ou de ter que premiar aquela criança para ela comer. Não pode isso. Tem que realmente tentar fazer com que essa criança se adapte a esse sabor e que ela veja a família comendo aquilo, né? Porque realmente na prática é difícil, né? Deixa eu ver aqui, na teoria é fácil, quando é na teoria apareceu um negócio assim, é difícil, eu imagino. Geralmente não é algo tão na prática, a questão do arroz e do feijão não é tão comum a criança não aceitar de forma alguma. O que é que a gente vê muito? Que a criança ela tem mais essa questão de não querer alimentos, arroz, feijão, carne, ela vai querer o quê? Querer mais questão de comidas que não são saudáveis, as famosas besteirinhas, né? Mas é difícil, mas tem que continuar tentando. Por quê? Na alimentação dela, ela precisa dos nutrientes que tem do arroz e do feijão. Mas você também pode ver o que é que pode substituir, né? E no caso, se ela não come feijão, a alimentação dela tem que ser rica em ferro de outra forma. E, inclusive, pode até ter que ter a suplementação do sulfato ferroso, tá? Então, são desaconselháveis as práticas de gratificação ou de castigos para conseguir que a criança coma o que os pais querem. O passo 5. A alimentação complementar, como eu já falei, ela deve ser espessa, né? Desde o início e oferecida na colher. Não devemos fazer papinha, passar em liquidificador e dar em mamadeira, nunca, de forma alguma. Os 3 erros. Liquidificador, 2 erros, e colher, e mamadeira. A comida ela deve ser amassadinha e dada na colher. Inicia de forma pastosa, uma consistência pastosa, consistência de purê, né?
E gradativamente vai aumentando para semissólidos até conseguir chegar na alimentação da família. Quanto mais a alimentação, as refeições forem consistentes e espesses, mais elas terão uma maior densidade energética. Por isso que a sopa não é indicada, tá? Então, sempre as dietas que são diluídas, ou os sucos, ou as sopas ralas, não têm muitos nutrientes. Por isso que a gente não indica a questão do suco como uma refeição. O suco que a gente vai orientar é para complementar na hora do almoço, por conta da vitamina C. Mas ele não pode ser dado como um lanche. Né? À tarde a criança vai tomar apenas um suco de laranja. Não, não pode. Por quê? O suco, ele não vai ter tantos nutrientes, não vai ter uma densidade energética ideal. Então, o ideal é que seja dado a fruta, ou amassada ou raspada. Quando a criança estiver conseguindo os alimentos já sólidos, dá em pedacinhos. Lembrando que também essa questão da consistência espessa, ela vai estimular a musculatura facial da criança, né, e a capacidade de mastigação dessa criança. Por isso que é importante ir melhorando e intensificando essa consistência gradativamente. Eu não posso também pegar uma criança de 1 ano e pouco e só dar alimento pastoso. Não, ela já tem que estar comendo alimentos sólidos. A gente vai aumentando essa consistência gradativamente. Então, aqui, só para lembrar, a utilização do liquidificador e da peneira ela é totalmente contraindicada, porque a criança está aprendendo a distinguir a consistência e os sabores dos novos alimentos. Então, se eu passo no liquidificador, isso vai dificultar, bem como vai perder boa parte dos nutrientes, né? E ainda não estimulam o ato da mastigação, tá? Então, tem que ter a consistência pastosa inicialmente. Passo 6. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia, com alimentação variada, é uma alimentação colorida. Então, a gente tem que tentar fazer com que essa mãe ofereça alimentos variados. E aí, a gente fica de mãos atadas, né, muitas vezes. Por quê? Muitas mães não têm condição, né, de comprar frutas diferentes, quando tem condição de comprar fruta, né? Mas a nossa parte é orientar. Isso também fica um pouco controverso, porque muitas mães dizem que não tem condições de comprar a fruta, mas quando você vê a criança chegando no posto, lá vem a menina com xilito, com pirulito, com bombom, 7, 8 horas da manhã. Então, esse dinheiro que vai para as besteiras, para as guloseimas, esse dinheiro poderia ser revertido para comprar frutas da região, né? Que são mais baratas, né? Por exemplo, nessa época nós temos demais cajá, nós temos demais banana. Banana é uma fruta barata, né? Tem algumas épocas que a maçã está barata, então assim, tem que ser o alimento da época, porque vai estar mais em conta. Passo 7, estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Então, a criança, desde cedo, ela é orientada, ela é incentivada a comer frutas, verduras e legumes variados, ela recebe maiores quantidades de vitamina, de ferro, de fibras, né? Além de, desde cedo, adquirir os hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis. As frutas, os legumes e as verduras, elas são as principais fontes de vitamina, minerais e fibras, por isso que a gente deve ser altamente contra a questão da manutenção da alimentação apenas com mingau. Gente, também é muito comum você pegar uma criança de 1 ano na puericultura e a mãe só dá mingau o dia todo para aquela criança. Me diga o que é que tem de nutrientes e de fibras em um mingau. Não dá, gente, é inaceitável. Aquela criança vai sofrer com anemia, aquela criança pode ter obesidade ou desnutrição, aquela criança pode ter atraso no desenvolvimento. Então, é inaceitável. A gente tem que realmente tentar bater na tecla, chamar assistente social se necessário. A gente precisa cuidar disso, tá? Os alimentos do grupo dos vegetais, eles podem inicialmente ser pouco aceitos pela criança, né? Mas porque elas tendem a querer mais os alimentos mais doces. Mas a mãe não pode desistir, tem que tentar inserir esses alimentos. As frutas, elas devem ser oferecidas in natura, ou seja, de forma natural. Não pode ser, na hora do lanche, suco. De preferência que a fruta seja amassada, tá? Como eu já falei.
O consumo do suco, ele deve ser limitado, né? Se for oferecido, tem que ser em pequena quantidade após as refeições principais para ajudar na absorção do ferro. Aí nós vamos aqui conhecer algumas técnicas inadequadas que são usadas na introdução dos alimentos complementares, né? E essas técnicas inadequadas, elas podem prejudicar a aceitação desses alimentos por parte da criança. Primeiro passo. Primeira técnica inadequada, né? A desistência de oferecer os alimentos que a criança não aceitou bem nas primeiras vezes por achar que ela não os aprecia. É muito comum a mãe que começou, por exemplo, hoje foi dar banana para a criança, banana raspadinha. Quando deu, a criança cuspiu. Ou a criança não quis, fez cara de que não gostou. A mãe chega para a gente e diz, não, eu tentei dar banana para ela, mas ela não gostou, não. Aí eu não dei mais. Gente, não pode ser assim. Aquele alimento é novo, né? Então, a criança, ela tem que se adaptar. Estudos comprovam que o alimento novo, a mãe tem que tentar pelo menos, no mínimo, 7 vezes. Então, por exemplo, essa semana, ela iniciou a inserção da banana. Então, durante 7 dias, ela vai tentar dar banana nessa criança. Até que a criança se adapte àquele sabor, né, àquela consistência. É comum que na primeira vez ela não queira, mas ela tem que tentar. Então, um erro, uma técnica inadequada é desistir de dar o alimento, porque na primeira vez a criança não aceitou. Outra coisa, outro erro. O uso de misturas de vários alimentos, principalmente liquidificados ou peneirados. A criança ela não vai ter como testar os sabores, as texturas desses alimentos. Então, tem que ser oferecido inicialmente de forma individualizada, né? Porque ela vai começar a conhecer o gosto daquilo ali, aquele sabor, aquela textura, e ela pode se adaptar melhor. Outro erro, como eu falei no início, é a substituição da refeição por bebidas lácteas, quando ocorre a primeira recusa do novo alimento. Exemplo, eu vou dar a primeira papinha salgada na hora do almoço para o meu filho de 7 meses, de 6 meses. Ele não quis, aí eu dou mingau. Não, agora eu vou dar mingau. É correto? Não. Se eu estou substituindo aquela refeição, que é para ser a papinha salgada, por um mingau, aquela criança não vai se adaptar, eu vou estar prejudicando o crescimento dessa criança, a nutrição dessa criança. Então, é um erro, é uma técnica inadequada. A mãe, ela pode, se ela der um pouquinho de papo, a criança não se saciou, ela pode complementar um pouco com leite materno nas primeiras vezes, mas não pode substituir de forma alguma por um leite artificial ou por mingau. Não pode ser substituído, tá? Oitavo passo. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas, principalmente nos primeiros anos de vida. E sempre usar o sal com moderação, né? Não precisa, se vai fazer um leite para a criança ou um suco, colocar o açúcar. O suco tem que ser in natura, tem que ser da forma natural, sem acréscimo de açúcar. Não pode dar café para a criança, não pode dar alimentos enlatados. Tudo isso a gente já discutiu também em outras aulas. E que todo mundo sabe que são alimentos que a gente não deve oferecer para a criança nos primeiros anos de vida, tá? Aí aqui tem um lembretezinho. Por que não deve ser? Além de não ser saudável, esses alimentos eles vão competir com os alimentos nutritivos. Então, uma criança que chega no meu posto de saúde quase 10 horas da manhã comendo biscoito recheado ou xilito, vocês acham que ela vai querer almoçar a comidinha dela? Não vai, gente. Então, essas guloseimas, quando a gente deixa entrar na vida da criança, eles vão competir com os alimentos saudáveis. Então, só para complementar, a adição de açúcar é desnecessária. Até completar um ano de vida, a criança tem uma mucosa gástrica sensível. Portanto, substâncias que estão presentes nos chás, nos cafés, nos refrigerantes podem irritar essa mucosa e podem comprometer tanto a digestão quanto a absorção dos nutrientes, além de não terem um teor nutricional bom, tá? Então, a criança ela não deve comer alimentos industrializados, como, por exemplo, salsicha, que também é muito comum na nossa região, alimentos embutidos, porque eles têm conservantes em excesso, tem sódio em excesso, né? Ou seja, o sal em excesso, dentre outros aditivos que vão fazer mal para aquela criança. As frituras, elas são desnecessárias, principalmente nos primeiros anos de vida. O óleo, quando ele é aquecido,
ele libera radicais livres que são prejudiciais à mucosa intestinal do bebê, né? E a longo prazo ele tem efeitos danosos na saúde. A fritura faz mal para a gente, imagina para uma criança que tem a sua mucosa gástrica sensível, né? Então, o consumo dos alimentos que não são nutritivos está associado a uma criança que tem anemia, ao excesso de peso, às alergias alimentares, né? Então, quando eu começo a oferecer alimentos não nutritivos para a criança cedo, essa criança tem muito risco de desenvolver uma anemia, com obesidade, alergia alimentar, tá? Então, a gente tem que realmente evitar. E o nono passo, cuidar da higiene no preparo e no manuseio dos alimentos, garantindo o seu armazenamento e a conservação adequados. Então, além de tudo isso, a gente tem sempre que frisar para a mãe que quando ela for preparar o alimento da criança, ela deve ter prática de higiene adequada. Todos os alimentos eles devem ser bem lavados, de preferência as frutas e verduras. Deixar um pouco de molho com água e um pouco de hipoclorito para reduzir contaminações, evitar doenças. Principalmente as verduras e frutas, elas devem realmente ser muito, muito, muito bem lavadas, tá? A questão do armazenamento adequado, da conservação adequada. Eu tenho um exemplo na minha cidade de uma mãe que ela não era muito orientada, isso faz muito tempo, e ela dava só mingau para a criança dela. Além do mingau não ser um alimento adequado para o recém-nascido, o que foi que ela fez? Ela fazia mingau e deixava pronto para várias horas. Fazia muito. Isso não pode. Além do mais, deixava em qualquer lugar. A criança teve uma infecção, desenvolveu uma sepse e faleceu. Então, assim, além do tipo de alimento, que a mãe tem que ter o cuidado, ela tem que saber a questão da conservação, da higiene, né? Evitar o uso de mamadeiras, porque é mais difícil de ser feita a limpeza adequada, né? Então, a preferência é que seja utilizada em copos, tá? Quando vai dar algum tipo de alimento líquido para a criança. Então, vamos lá complementar. Quando a criança ela passa a receber uma alimentação complementar, aumenta a possibilidade de doenças diarreicas, né? Que constituem importante causa de morbidade e mortalidade entre as crianças pequenas. Então, se a mãe deixa as frutas e verduras soltas em cima de pia, que as moscas vão lá e pousam, ou não... Enfim, gente, se não tem uma higiene adequada, essa criança pode ter diarreias, infecções e dentre outros problemas. Deixa eu ver aqui o que o Dileu está falando. Professora, na minha área tem uma criança de 4 anos com diabetes e colesterol descompensado. Nessa questão é um problema metabólico, tá? Quando a diabetes ela acontece na criança, ela não foi ocasionada por uma alimentação inadequada. Geralmente é um problema já que vem geneticamente, né? Essa criança, geralmente, ela não produz de forma nenhuma insulina. E aí é o diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1, ele não é causado por conta da alimentação. Mas essa criança, por ser diabética, ela tem que ter o cuidado alimentar, sim. Mas, assim, não é porque a mãe ofereceu xilito, bombom, doce inicialmente. Não, essa não foi a causa, tá? Mas é triste, né? Na área da gente, já tem uma criança com 4 anos, com diabetes. E o colesterol também, né? Aí tem que mais ainda ter o cuidado na alimentação dessa criança. Porque, exatamente, descompensado porque a mãe não controla. Minha gente, isso aí tem que acionar assistência social, às vezes até conselho tutelar, porque ela tem que ter o cuidado, ela tem que ter a responsabilidade. É outro passo que a gente entra, né? Enquanto enfermeiro. A gente tem que acionar os outros serviços, porque isso é uma irresponsabilidade, é uma negligência no cuidado. E se nós, enquanto profissionais, formos negligentes no sentido de não denunciar, de não ir buscar outras parcerias para ajudar nesse sentido, se essa criança for a óbito, nós também somos culpados. Então, realmente, eu compreendo, a mãe jura que vai seguir nada. É difícil, gente. Então, por isso que tem que ser conseguido outras parcerias. É bem complicado. Enquanto a mãe não cuidar dessa alimentação, essa criança vai descompensar e ela pode ir a óbito, né? Então, para vocês verem como a nossa prática ela é bem
complexa, né? E de muitas responsabilidades. Então, vamos lá, continuando. Outros problemas com relação a isso são a contaminação da água e dos alimentos. Então, para fazer a alimentação da criança, a água também tem que ser tratada, filtrada e fervida, né? Bem como a mãe tem que ter o cuidado na hora de manipular, de preparar, tem que ter toda uma questão de higiene e dos utensílios. Eu dou mingau para o meu menino, eu só faço na hora, mas a mamadeira não escaldo, não lavo corretamente. A criança vai ter infecção. Só questão de tempo, né? Os alimentos consumidos pela criança ou utilizados para preparar as refeições, eles devem ser guardados em recipientes limpos, secos, em local fresco, tampados e longe de moscas e de outros insetos. Então, aqui, o uso da mamadeira é um risco de contaminação, como já foi dito, pela dificuldade de limpeza adequada, tá? Então, o ideal é utilizar copos e xícaras. Orienta-se que os alimentos sejam preparados em quantidade suficiente para aquele momento, né? Eu vou fazer uma papinha, eu faço a papinha para agora, eu não faço para à noite eu dar para essa criança. O ideal é que seja sempre feito para aquele momento. Vamos lá. 10º passo, né? Com relação às crianças que estão com alguma doença no momento, né? Que não estão bem. Nós devemos estimular a criança doente e convalescente a se alimentar. A criança convalescente é a que está se recuperando, né, de alguma patologia. Então, a gente tem que oferecer a alimentação habitual e os alimentos preferidos por aquela criança, respeitando sempre a sua aceitação. Quando a criança está doente, a gente tem que oferecer os alimentos, principalmente os que elas mais gostam, para facilitar essa aceitação. Porque a criança que está doente, ela precisa de um valor energético maior, precisa de mais nutrientes para que o organismo dela fique forte e consiga combater aquela patologia, tá? A criança doente, ela precisa comer mais para não perder peso e para recuperar-se mais rápido. Por isso é importante manter a amamentação também e oferecer os alimentos saudáveis de sua preferência. Então, uma criança que está com infecção, ela ingere menos alimentos, né, pela falta de apetite, ou geralmente porque está vomitando, ou porque sente cólicas, né, e ainda gasta mais energia quando ela tem febre. Então, ela precisa de mais alimentos mais saudáveis. Nos casos de diarreia, essa criança, além de tudo, ela ainda tem a perda, além dela estar com falta de apetite, não está se alimentando bem, ela ainda tem perdas gastrointestinais de energia e micronutrientes. Então, essa criança, ela precisa ser bem alimentada, ser bem hidratada, tá? Episódios frequentes de infecção podem levar ao atraso no desenvolvimento e a certas deficiências nutricionais, como, por exemplo, de vitamina A, zinco e ferro, justamente por essa questão. A criança, além de perder muitos nutrientes, perder energia, ela ainda não se alimenta bem. Então, ela vai ter um déficit nutricional. O aleitamento materno, em casos de infecção, de diarreia, de tudo, ele deve ser mantido, né? Então, ele é a melhor e a mais eficiente recomendação dietética para a criança, para a saúde da criança pequena. Ele protege contra infecções, contribui para que elas sejam menos graves e fornece também os agentes imunológicos da mãe para essa criança, né? Então, ele vai reduzir essa questão das infecções. A prioridade dietética da criança, né, doente, é a manutenção da ingesta adequada de calorias, utilizando sempre os alimentos pastosos ou em forma de papas com alta densidade energética. A questão da boa prática para aumentar esse teor energético das crianças, ele vai contribuir para essas crianças não apresentarem um baixo peso nem a baixa estatura, tá? Então, nós devemos acrescentar. Nós temos aqui um exemplo. Eu não sei se vocês já viram, em alguns casos, que antigamente, quando as crianças morriam muito por desnutrição, uma das práticas que era orientada ao agente comunitário de saúde era que eles orientassem as famílias a colocar óleo no leite da criança. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa era uma prática. E essa prática, atualmente, ela ainda existe. Só que, claro, que com menos frequência, até porque a questão da desnutrição hoje não é tão grande. Mas antigamente morria muita criança por desnutrição. Então, nós temos a orientação de, quando uma criança apresentar o baixo peso para a estatura dela, nós devemos orientar, acrescentar as refeições dela no almoço e na janta, quando ela for menor de 1 ano, uma colherzinha de chá
né, aquela colherzinha de sobremesa de óleo, de preferência o óleo de girassol, o óleo de soja ou óleo de canola. Não é para aquecer esse óleo. A alimentação da criança está lá pronta, já para dar para ela. A gente vai lá com uma colherinha de sobremesa de óleo e coloca em cima da comida. Isso vai aumentar o teor energético, tá? Quando a criança é maior de 1 ano, ela vai colocar uma colher de sopa de óleo na refeição daquela criança. Esse óleo ele não pode ser aquecido, porque aí ele vai liberar radicais livres que vão prejudicar a mucosa gastrointestinal da criança, né? Então, o óleo tem que ser cru. Terminou a comidinha da criança, coloca o óleo em cima e dá para ela. Aumenta o teor energético. Então, é um prato que ela contribuiu muito para muitas crianças não morrerem de desnutrição há algumas décadas atrás. E ainda hoje, vocês vão ver nesse manual do Ministério, que é uma das nossas orientações, né? Então, para aumentar o teor energético dessa criança, que está com baixo peso para a estatura, nós vamos orientar a inserção do óleo na comida dela, né? Após estar pronta. Logo que a criança recupera o apetite, pode-se orientar a mãe a oferecer mais uma refeição extra ao dia. Então, a criança estava doente, está se recuperando. Ela está recuperando o apetite, a gente vai orientar a mãezinha por dar mais uma refeição, além do que você já estava dando, né, para que ela vá, nesse período de convalescência, ou seja, de recuperação, compensar o que ela perdeu na fase aguda da doença. Nos casos das crianças febris ou com diarreia, nós devemos intensificar a oferta de líquidos e água, tá? Principalmente a água, porque para hidratar essa criança, tá? Então, esses líquidos, eles devem ser oferecidos no intervalo das refeições e de preferência em xícaras ou copos. Quando a criança estiver com diarreia, além da água, dos sucos, nós temos que dar o soro de reidratação oral. Nós vamos ter também uma aula só sobre diarreia, uma aula só sobre febre, para que nós conheçamos quais são as nossas condutas diante dessas situações, tá, gente? Só que não é hoje. E nós temos tudo que a gente falou até agora foi para crianças que foram amamentadas exclusivamente até os 6 meses. Mas nós temos também as orientações extras para as crianças que não foram amamentadas. Então, vamos lá. Nessa situação, né, digamos que chegou uma criança na nossa área de 3 meses, a mãe não está mais amamentando, a gente não vai, em hipótese alguma, tentar orientar que ela introduza o leite de vaca, ou o leite artificial, o leite em pó, né? Nós vamos sempre tentar valorizar o aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses. Mas, né, nós sabemos que tem casos que a gente não consegue fazer isso. Então, se as condições não permitem que essa criança seja amamentada exclusivamente até os 6 meses, nós devemos dar as orientações adequadas para que essa mãe também não dê leite de qualquer forma e de forma a levar essa criança a uma desnutrição. Então, nós temos medidas a serem tomadas nesses casos. Então, as medidas que nós vamos cuidar nesse sentido, quando a mãe, hipótese alguma, vai mais amamentar, nós temos que adotar nesses casos, né, sempre analisando caso a caso. Aí vamos lá, o que é que a gente pode fazer? É importante frisar que o leite de vaca integral, fluido ou em pó, ele não é recomendado para menor de 1 ano. A gente teve a aula de aleitamento, a gente viu que o leite de vaca é feito para bezerro, né? Mas, diante da impossibilidade de impedir a utilização desse alimento, nós devemos orientar quanto aos seguintes procedimentos. Primeiro, a gente já viu a questão da diluição do leite de vaca, porque nós vimos que o leite de vaca ele é muito rico em proteínas, porque ele foi feito para um bezerro. Então, vamos diferenciar o porte de um bezerro e o porte de um bebê, né? Então, a gente vai ter que diluir para que essa criança não tenha problema renal. A gente vai diluir. Vai pegar sempre 2/3 do leite e 1/3 de água. Por exemplo, se eu quero 100 ml de leite para a criança, eu vou pegar 70 ml, aqui ó, no esquema aqui do slide. Eu vou pegar 70 ml do leite e vou acrescentar 30 ml de água, tá? Se eu quero, no final de tudo, 100 ml para essa criança. Se eu quero 150 ml, eu vou colocar 100 ml de leite e vou colocar 50 ml de água. E assim sucessivamente, né? A gente sempre tem que colocar 2/3 do leite e 1/3 da água fervida, né?
para diminuir aquele leite, para diminuir a sobrecarga renal daquela criança. A partir dos 4 meses, né, se essa criança não está mais mamando, se está tomando o leite de vaca, a gente vai antecipar a inserção dos novos alimentos. O que seria para começar com 6 meses, eu vou começar com 4 meses. Tá? E vou substituindo essa refeição láctea, ou seja, do leite, pela alimentação, de modo lento e gradativo. Tá? Então, uma criança que ela não foi amamentada, que ela não está sendo amamentada, eu vou ter que antecipar o início dessa alimentação complementar. Por exemplo, também a questão da suplementação de ferro. A criança que ia começar a receber o sulfato ferroso apenas com 6 meses, era porque ela tinha sido amamentada até os 6 meses e estava recebendo o ferro do leite materno. Se essa criança não mama mais, eu preciso iniciar a suplementação de ferro. Então, se eu tenho uma criança de 4 meses que não mama mais, eu já vou ter que iniciar a suplementação de ferro para essa criança, para evitar anemia. E, nesse sentido de evitar anemia, nós temos algumas práticas. Ao introduzir os alimentos complementares, oferecer sempre as porções de carne, oferecer a questão das vísceras, né? Fígado, moela, coração. Quando essa criança for consumir esses alimentos ricos em ferro, geralmente, preferencialmente, a gente dá também o suco com vitamina C, que a gente já comentou no início da aula. O consumo excessivo do leite de vaca, ele está associado à anemia entre as crianças menores de 2 anos. Por quê, gente? Se a mãe ela está dando naquela alimentação da criança mais leite, ela está substituindo outros alimentos. O leite não tem, o leite de vaca ele não vai oferecer o ferro. Então, essa criança precisa dos outros alimentos para receber esse ferro. Então, se a mãe está dando só leite, essa criança provavelmente vai ter uma anemia. Ela tem um risco maior de ter anemia. Estimular o consumo dos miúdos e vísceras, como eu já falei. Garantir as 2 refeições de sal. Quando eu falo isso, refeição de sal, lembrar que eu não estou dizendo que é para colocar muito sal na comida da criança. É apenas para lembrar a questão do almoço e da janta, que tenha o arroz, o feijão, a carne, a gordura, tá? A comida de panela, né? Que a gente geralmente, culturalmente fala. Se a criança não quiser almoçar, a gente não pode substituir esse almoço por um lanche. A gente tem que respeitar o apetite dela. Porque se eu começar a substituir, ela não quiser almoçar, depois eu vou dar um leitinho, vou dar um mingauzinho, ela vai, né? Não vai mais querer. Orientar sempre a mãe a oferecer a mesma refeição mais tarde, por exemplo, ela não quis almoçar agora, pois mais tarde ela oferece, ao invés de ela substituir por outra coisa, tá? Deixa eu ver o que o Cavivinho falou no chat. Deixa eu falar tanto de conselho tutelar, denúncias que devem fazer, mas não vejo esse órgão funcionar. Sei que não é assunto da aula, mas é realidade. Não devemos negligenciar, mas a realidade é que a denúncia feita por nós, na maioria das vezes, só afastam as mães e perdemos o contato com a criança, que acaba sofrendo cada vez mais. Vivian, realmente essa questão ela é muito complicada, ela é muito minuciosa, tem muitas particularidades. Por quê? A questão do conselho tutelar depende muito de cada município, depende do conselho que é formado, das pessoas que formam esse conselho. Tem conselhos que são altamente responsáveis, e todos deveriam ser, né? Mas nós sabemos que há algumas negligências, mas a gente também não pode desistir. Com relação à denúncia, a gente pode fazer ela de forma anônima, para que essa mãe não se afaste da gente, não pense que for profissional. Mas muito antes de denunciar, nós podemos buscar parcerias. Antes de denunciar, a gente pode convocar o NASF, pode convocar o assistente social, o psicólogo, fazer um projeto terapêutico singular para aquela criança, onde a gente convida a família, a gente tenta outras possibilidades antes de uma denúncia, tá? Realmente é muito difícil. Gente, é só para vocês terem noção como a nossa prática ela é complexa, como a nossa prática ela é cheia de minuciosidades, de dificuldades, né? A gente tem que ser muito resiliente, muito forte, muito resistente para que a gente possa fazer o nosso trabalho, que não é fácil. Gente, não é fácil ser enfermeiro no mundo de hoje, não é fácil. A gente tem muitas resistências, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente não pode desistir. A gente não pode cair na mão do processo de dizer, ai, não tem mais jeito, ai, não vai dar certo, ai, não tem solução. Não, a gente tem que tentar, tem que estar na linha de frente, tem que estar dando a cara a tapa mesmo. A gente tem que realmente buscar ajudar a nossa população.
É difícil, mas a gente buscando parcerias, a gente se torna mais forte, tá? E a gente tem que acreditar. Vocês vão chegar na prática de vocês e vocês podem fazer diferente, né? A gente tem essa esperança que no futuro as coisas melhoram, mas a gente tem que tentar seguir essa linha, sempre em frente, juntos somos mais fortes e buscar as parcerias, tá? Vamos lá. Práticas específicas para controlar o excesso de peso. Manter o aleitamento exclusivo até os 6 meses, não oferecer açúcares e doces em geral. A criança que come o arroz, feijão e a verdura e a carne 2 vezes ao dia, ela não tem necessidade de ingerir guloseimas nem bebidas adocicadas. Toda criança que completa 6 meses, ela deve comer pelo menos 2 frutas por dia, né? E também verduras e também legumes. O aleitamento artificial não deve ser acrescentado de farinha, de açúcar, de achocolatado, é outra resistência. A mãe vem, eu dou leite com Nescau pro menino, minha gente, o que é que o Nescau tem de nutrientes? Tem muito açúcar, tem muito sódio, tem muito conservante, tem tudo menos nutrientes, né? Então a gente também tem que tentar orientar isso. Os alimentos ricos em gorduras, como frituras, bolachas recheadas, sorvetes, embutidos, não devem ser oferecidos. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas se a criança está desnutrida, eu vou oferecer o óleo na alimentação dela? O óleo. Mas lembrando que o óleo não é aquecido, o óleo é depois que a alimentação está pronta. Ele vai aumentar o teu energético, não vai causar o mal, né? E isso é num caso à parte, é quando a criança ela já está com baixo peso para a estatura. E sempre evitar a questão da televisão no momento do almoço. A criança que come assistindo TV, ela não se alimenta bem, ela vai ser resistente ao alimento e vai dificultar o desenvolvimento de uma rotina alimentar. Aí, gente, nós temos aqui algumas situações alimentares comuns na puericultura. Que eu não sei se vai dar tempo de ver hoje, porque são muitos. Deixa eu passar aqui para vocês. Eu acredito que seja melhor a gente comentar na próxima aula. Vocês concordam ou vocês aguentam esses slides? Faltam... Deixa eu ver aqui. Faltam 18 slides, 18 lâminas. Deixa para a próxima, né? Porque a gente consegue compreender melhor, né? Debater. Se eu for continuar agora, vai ser corrido, né? Pronto. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão colocar agora, né, o ok aqui no chat para eu fazer a frequência. Fico feliz em ter retornado, né? Estava com saudade, já primeiro teve um feriado, depois teve a prova. Estava com saudade de vocês. Vou colocar aqui a frequência, tá? E a gente encerra e continua na próxima aula. Deixa eu anotar aqui, senão eu dá certo. Vivian, Eugênia, Manuela, Juliana, Victoria, Ana Thaís, Erlânia, Ítalo, Lucas, Flávia, Maria, Dileu, solta mais alguém. Doze, tá faltando mais. Espera aí, gente, eu libero para vocês. Edson. Johanna. Letícia. Vivian. Pronto, gente.
Concluído, tá? Obrigada a todos. Vou encerrar aqui a aula. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.